Bom dia, queridos irmãos e irmãs da ala Vila Isabel. Como vocês podem notar, né, diferente do púlpito, hoje eu falo a vocês do quarto do meu filho, do Arthur. Eu tenho, durante essa semana, pensado em algumas coisas que eu poderia compartilhar com vocês neste domingo, onde todos vocês estarão reunidos com seus familiares em suas próprias casas. Como esse é um vídeo feito em casa e vocês sabem, eu tenho duas crianças pequenas. Aquela porta pode se abrir a qualquer momento, ou vocês podem ouvir um choro ou um grito, mas nós iremos tentar nos manter concentrados ao que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu pensei muito sobre a época em que vivemos e as recentes revelações que nossos profetas têm recebido para os nossos dias. E eu entendo, irmãos e irmãs, que nós vivemos em um período único, não só na história da igreja, mas na história do mundo em geral. Eu gostaria de falar um pouco sobre 3 revelações que foram recentemente passadas para nós através dos nossos profetas e no final contar uma breve história para vocês. A primeira revelação que eu irei comentar, ela foi feita em abril de 2018. Eu tenho aqui um bloco de notas para que eu possa lembrar de alguns detalhes que eu gostaria de falar para vocês hoje. A primeira delas, como eu falei, veio em abril de 2018 e diz assim: tomamos a decisão, isso o profeta falando, de aposentar o programa de mestre familiar e professora visitante como conhecemos. Em vez disso, vamos implementar uma nova e mais sagrada abordagem para cuidar das outras pessoas e ministrar a elas. Vamos nos referir a esses esforços simplesmente como ministração. Irmãos e irmãs, eu tenho um testemunho do trabalho de ministração. Enquanto eu servi dentro do quórum de eldres, eu pude sentir o amor do Senhor ao ministrar as famílias da nossa ala. Não só o amor que o Senhor tinha por mim, mas o amor que Ele tinha por aquelas famílias que eu ministrei. Hoje, talvez não seja à toa que o formato de ministração ele tenha sido ampliado. Hoje não é requerido mais que nós estejamos mensalmente na casa dos nossos familiares, na casa das famílias que nós ministramos, fazendo uma visita. O trabalho de ministração tem se estendido a várias outras formas, como um vídeo como esse, pode ser uma mensagem de texto, pode ser um chocolate entregue durante uma reunião sacramental, pode ser várias outras coisas através desses meios tecnológicos que nós temos hoje. Mas nós não podemos pensar que pelo fato dele se tornar algo mais flexível, ele deixou de ser importante. Na verdade, hoje o trabalho de ministração exige muito mais da nossa maturidade espiritual do que da nossa presença física. Então, eu escrevi aqui que mais do que nunca precisamos agora nos comprometer com um nível mais eficaz de ministração. As portas das nossas capelas, elas podem estar fechadas hoje, mas o trabalho de ministração, ele não parou. Então, eu gostaria de estender aqui um convite e um desafio a todos os membros ministradores da ala. A partir de hoje, até o final deste mês, eu gostaria que cada ministrador pudesse ligar para as suas famílias e se certificar do bem-estar material e do bem-estar espiritual de suas famílias. E por que não fazer uma chamada de vídeo? Por que não tirar foto dessa chamada de vídeo e compartilhar nos grupos da ala? Precisamos utilizar essas ferramentas que nós temos a nosso favor e para o crescimento e fortalecimento não só dos membros, mas da igreja como um todo. Então esse é o meu primeiro convite e desafio a vocês. Uma vez feito o trabalho de ministração, eu gostaria de convidá-los a reportar uma eventual necessidade, seja espiritual, seja material, de forma
urgente a presidência do Quórum e a presidência da Sociedade de Socorro. Irmãos, vocês em seus trabalhos de ministração são os olhos e as mãos do Senhor para cuidar das famílias. E eu acho que nós nunca vivemos em um momento onde nós precisamos tanto do cuidado com as nossas famílias. Com a expansão do vírus, do Covid-19, do coronavírus, nós precisamos estar preparados espiritualmente para poder servir esses irmãos que porventura venham passar por algum tipo de necessidade. A ministração é chave para que nós possamos sobrepujar esse momento tão incomum que nós vivemos na história do mundo inteiro. Eu gostaria de apenas finalizar esse primeiro ponto sobre a ministração, lendo para vocês uma pequena escritura que diz assim: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Segundo ponto, ou segunda revelação. Isso veio na na conferência de outubro de 2018. Diz assim, o profeta Nelson novamente: anunciamos um novo equilíbrio e uma nova relação entre a instrução no evangelho no lar e na igreja. O Elder Cook ele foi mais adiante e disse o seguinte: os líderes da igreja há muito tempo vêm trabalhando em um plano centralizado no lar e apoiado pela igreja, para proporcionar o aprendizado da doutrina e fortalecer a fé e promover maior adoração pessoal. Notem que eles vêm estudando há muito tempo e é um plano centralizado no lar, apoiado pela igreja. O plano é para o lar e, obviamente, com o apoio da igreja. E ele continua dizendo: o estudo do evangelho no lar será aprimorado de forma significativa por meio de um círculo harmonizado e do novo recurso Vem e Segue-me para estudo pessoal e familiar. Quando Jesus Cristo ele falou aos seus apóstolos, ou ao seu povo, aos seus seguidores, da seguinte forma: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso está em Mateus 18, versículo 20. Eu li também no Guia de Estudo das Escrituras o que nós podemos aprender sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E lá eu li o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo, um grupo organizado de fiéis que tomaram sobre si o nome de Jesus Cristo por meio de batismo e confirmação. Para ser verdadeira, a igreja deve ser do Senhor, possuir a sua autoridade, ensinamento, leis e ordenanças, e ser governada pelo próprio Jesus Cristo, por meio de representantes por ele designado. Notem que em nenhum momento, quando se refere à Igreja de Jesus Cristo, é feito referência ao edifício, ao espaço físico em si. Mas Jesus Cristo, ele se refere às pessoas. Ele mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, o meu convite para vocês é que possamos fazer do nosso lar a Igreja de Jesus Cristo. Nós temos as leis, nós temos o Evangelho restaurado, temos o poder do sacerdócio.
É claro que temos hoje a restrição de não poder ir à nossa capela. Temos também algumas restrições em relação ao nosso templo. Mas, irmãos, a Igreja de Jesus Cristo somos nós mesmos. E há uma porção de coisas que nós podemos fazer dentro dos nossos lares. Como, por exemplo, eu já citei a ministração. Podemos utilizar dos meios tecnológicos para fazer isso. Podemos estudar o Vem e Segue-me. Esse é um programa especial que agora nós, mais do que nunca, temos a certeza que foi um plano preparado para os nossos dias. E por que não, especificamente para os dias que nós vivemos atualmente, com essa questão da limitação que nós temos de sair de casa por conta da expansão do coronavírus. Então, que nós possamos fazer uso desse programa. Foi um programa inspirado pelo Senhor para abençoar a vida das famílias em suas próprias casas. É também um momento, ou nós também temos a oportunidade de acelerar o trabalho de história da família. Vamos aproveitar agora que nós estamos em casa. Muitos de nós estamos trabalhando de casa ou estamos impedidos de ir ao nosso trabalho. Nós sabemos que os jovens e as nossas crianças, se não todos, muitos deles estão em casa porque as escolas também fecharam as portas. Então vamos aproveitar esse momento para acelerar a obra do trabalho de história da família dentro de nossos próprios lares. Não sei quantos de vocês viram, mas na mensagem da Liahona de abril desse ano, o profeta Nelson falou sobre coligar Israel. Uma das primeiras coisas que ele falou sobre preparar a igreja para o futuro e para a segunda vinda de Jesus Cristo, o primeiro tópico dele foi coligar Israel. Então, quando se fala de coligar Israel, nós estamos falando das pessoas que estão desse lado de cá do véu e das pessoas que já passaram para o outro lado. Então, vamos aproveitar e fazer o nosso trabalho de história da família. Eu estive conversando com o Elgson. O Elgson, ele é o líder de história da família da ALA. E provavelmente vocês começarão a ver alguns convites para algumas reuniões virtuais, onde será ensinado aos membros da ALA como fazer esse trabalho de história da família que é tão importante. Perfeito. A terceira revelação, e daí então irei finalizar com uma pequena história. A terceira revelação veio em outubro de 2019, que diz assim, o profeta Nelson falando: a conferência geral no próximo mês de abril será diferente de qualquer conferência que já tivemos. Nos próximos 6 meses, espero que todos os membros e todas as famílias se preparem para uma conferência singular, que celebrará os fundamentos do Evangelho restaurado. Celebrará os fundamentos do Evangelho restaurado. Ao nos preparar para essa conferência, o profeta nos pediu para estudar o relato da primeira visão e ponderar as seguintes perguntas. São 2 perguntas. A primeira: de que maneira minha vida seria diferente se o meu conhecimento advindo do livro de Mórmon fosse retirado? Segunda pergunta: de que forma os eventos que sucederam à primeira visão fez a diferença para mim e para os meus entes queridos? O profeta ainda lembrou que se nós nos prepararmos adequadamente, a próxima conferência de abril de 2020, não será apenas memorável, mas será inesquecível. Então, eu faço das palavras dos profetas um desafio para os membros da nossa ala, para cada um de nós, que nós possamos estudar o relato da primeira visão e que nós possamos procurar entender ou responder para nós mesmos essas perguntas que o profeta nos fez. E por último, gostaria de contar uma pequena história que foi vivida pelos membros da igreja no país de Gana, na África. Isso ocorreu em 1989. Eu gostaria que vocês pudessem se ater às datas, tá bom? A história diz assim: em 14 de junho de 1989, o governo de Gana proibiu todas as atividades da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no país. Missionários estrangeiros foram enviados para casa. As capelas foram trancadas e os membros da igreja foram forçados a manter um perfil discreto durante esse período, que passou a ser conhecido como congelamento.
Foi como ficar órfão, disse Kui Gati, um membro, ao se lembrar da situação. Sem fim do congelamento à vista, muitos membros enfrentaram desafios como confusão e pressão do governo. A igreja autorizou os membros a realizar reuniões em suas casas. Os domingos eram passados cantando hinos, lendo escrituras e participando do sacramento em família e em pequenos grupos. Nosso lar se tornou um santuário do Espírito do Senhor, contou William Aqua. Mais uma vez, nosso lar se tornou um santuário do Espírito do Senhor. Mestres familiares e professoras visitantes também tiveram um papel essencial em manter os membros ganeses da igreja juntos durante o congelamento. Os recém-conversos permaneceram ativos graças a importantes visitas de ministração. Os membros começaram a perceber que, embora a presença física da igreja estivesse faltando, eles ainda estavam desfrutando das bênçãos de viver o Evangelho. Percebemos que a igreja não é a capela que havia sido levada pelas autoridades, mas em nossos próprios corações, disse Doris Agri Barlow. Em novembro de 1990, ou seja, 18 meses depois, o governo de Gana encerrou o congelamento e os membros da igreja, testados, se alegraram por se reunir novamente em suas capelas. Emmanuel Kissi, uma das pessoas que mais esperou a chegada da igreja em Gana em 1978 e que viu sua fé ser recompensada novamente quando o governo suspendeu a proibição, resumiu a experiência dos santos ganeses. Passamos pela fornalha. Nós saímos refinados. O Senhor permitiu que isto acontecesse para cumprir os seus próprios propósitos. Uma oportunidade para o trabalho missionário. Os desafios nos refinaram. Meus queridos amigos, nós temos ao nosso lado a palavra do nosso profeta, que diz que isso que nós estamos vivendo passará no seu devido tempo. Não sabemos quanto tempo, mas nós sabemos que nós temos o poder do sacerdócio para abençoar nossas famílias, e nós temos a vivência do Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo dentro de nós mesmos. O meu desafio para vocês hoje e sempre é que nós possamos fazer como fizeram os membros ganeses, permanecer firmes, ter uma fé que não pode ser abalada, como foi o caso de Jacó, quando foi confrontado com Serém. Que nós possamos fazer do nosso lar um santuário onde o Espírito do Senhor possa habitar. E depois de tudo isso, quando nós voltarmos novamente para as nossas reuniões em nossas capelas, nós possamos voltar muito mais refinados, muito mais preparados para poder levar avante essa obra. Porque essa obra, ela irá avante. Essa é a obra do Senhor. Para concluir, eu gostaria de terminar com as últimas palavras em uma das recentes comunicações que o profeta fez para todo mundo. Ele disse: durante este período de incerteza, sejam consolados por esta promessa do Salvador. Ele disse: eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Prometo que a alegria estará sempre ao alcance de todos que o ouvirem e obedecerem às suas leis. Irmãos e irmãs, por favor, cuidem-se bem e cuidem de seus entes queridos e procurem maneiras de ajudar aqueles ao seu redor, tanto por perto como longe. Temos o grande privilégio de ministrar ao nosso próximo onde quer que eles morem. Eu amo vocês, oro por vocês e prometo que encontrarão consolo e paz à medida que continuarem a ouvir o Senhor. Então, meus queridos amigos, que possamos dar ouvidos ao que o Salvador Jesus Cristo tem a nos dizer através de seu profeta. Que possamos ter a nossa fé fortalecida através desse momento tão incomum que nós vivemos hoje.
Eu presto meu testemunho de que esta é a igreja de Jesus Cristo, que Ele é o cabeça desta igreja. Nós cremos em revelações, cremos que os céus ainda estão abertos e que o Senhor continua a se comunicar com seus filhos. E como eu disse, nós somos seus filhos. Ele não nos abandonará, especialmente agora nesse momento tão difícil. Que vocês possam lembrar de protegerem-se e proteger aquelas pessoas que estão mais próximas de você. O homem natural, ele tende a olhar apenas para si mesmo, para o seu próprio umbigo. Que nesse momento nós possamos olhar para fora, olhar para quem está ao nosso lado. Sabemos da restrição da mobilidade, mas existem inúmeras formas de poder servir. Então, ao invés de olhar para dentro, que possamos olhar para fora e ver quem precisa da nossa ajuda. É a minha mensagem, é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.